Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, César. Que coisa boa, seja bem-vindo à nossa terça-feira, né? Obrigado, é um prazer estar aqui. Pois é, da última vez a gente conversou sobre questão de joelhos. Sim. Né? Fizemos demonstração e tudo, lembramos do fenômeno Ronaldinho aí. E hoje, doutor, por que o senhor escolheu esse tema? Porque é um dos temas mais comuns na população jovem, principalmente naqueles que praticam esportes, atletas. Pois é, lesões, exatamente. Quem é que nunca foi jogar uma peladazinha, um futebol de salão, um voleibol, que brilhamos, né, nas quadras, e aconteceu uma lesão? Por que isso acontece? As lesões, nesse caso nós vamos conversar hoje, são as lesões meniscais e ligamentares. Existe uma associação muito grande entre as duas, por isso que a gente dá esse nome menisco-ligamentares, e são extremamente comuns em todo tipo de esporte, né? Desde os esportes com pouco impacto até esportes com alto impacto. Claro que mais comum naqueles que têm mais impacto, mas é bastante frequente nos pacientes que praticam futebol, vôlei, handebol, basquete, esportes com pulo, esportes com contato direto. Doutor, você falou nessa questão que atinge muito aos jovens também, mas existe essa questão, só tem uma lesão se fizer esse esforço, ou alguma pessoa pode já ter alguns problemas em relação muscular e já ter com frequência lesões? Lesões menisco-ligamentares é necessário que haja o trauma, né? É muito comum nos pacientes jovens, desde os 15 anos, na hora que começa a praticar esporte com mais frequência, até os 45 anos. Existe também na população mais idosa, mas aí entra um processo degenerativo de menisco e eventualmente de ligamento que vai enfraquecer e poder lesar, mas é muito menos comum, é mais comum na população jovem. Aí você falando essa questão de enfraquecimento, como a gente já pode tratar desde cedo e tomar cuidado, principalmente a gente diz para os adolescentes, tome cuidado quando for fazer educação física. A esposa diz, meu bem, cuidado quando for jogar o seu futebol. Porém, as lesões ocorrem. Ocorrem. Quando se pratica um esporte, é sempre o adequado é que você tenha uma prática esportiva, pelo menos no início, supervisionada, que você tenha um condicionamento físico adequado, alongamento, fortalecimento, uma coisa chamada propriocepção, que é o controle do equilíbrio dentro da articulação. Isso tudo vai ajudar a você minimizar o risco. Não que vá zerar, porque nem sempre depende de você. Você pode pisar num buraco, ou você pode, no caso do futebol, tomar uma entrada de um outro jogador e acaba se machucando. Não depende da própria pessoa, né? Dos cuidados. Mas aí fui lesionada, estou com esse problema, o que fazer, né? É uma dor insuportável. Tem horas que a gente vê que a pessoa bola ali com dor, aí bota água quente, bota água fria e não passa. Na verdade, quando você tem essa lesão, quando tem um trauma, principalmente no joelho, o indicado é você fazer gelo de imediato, né? Fazer compressa gelada. Não faça quente, o quente vai acabar fazendo vasodilatação, provocar um maior inchaço e eventualmente mais dor. O gelo é o adequado. E procurar um profissional, né? O profissional vai examinar, vai te passar uma medicação se for o caso, e indicar os exames para chegar num diagnóstico correto. O diagnóstico geralmente é feito através da associação de raio-x e algum outro exame, geralmente é ressonância. Eu tive uma lesão na parte da... Quais são as partes mais... A gente está falando da questão do joelho, mas eu posso me lesionar em outra área também da perna? Pode. Você pode ter lesões musculares, lesões tendinosas, tendão de Aquiles, às vezes ele machuca. É muito comum a distensão da coxa e da panturrilha. Você faz uma lesão muscular realmente, que exige repouso, exige gelo, dependendo da lesão pode exigir algum outro tratamento, mas são muito comuns tanto as musculares como as músculo-ligamentares. E existe a possibilidade de eu me lesionar no mesmo local sempre, depois que aconteceu a primeira vez? Se você tiver uma lesão e não der muita importância para ela ou não tratar da maneira correta, ela fica mais fragilizada e tende a recorrer, tende a ser lesada no mesmo local. Aí como é o tratamento? Se for uma lesão muscular, o tratamento acaba sendo conservador. Medicação, gelo, repouso e depois uma readaptação à atividade física com fisioterapia. Nas lesões meniscais e ligamentares, essa lesão tem que ser estudada muito bem. Muitas vezes você tem, e na maioria das vezes, você tem uma lesão que ela é bastante agressiva, instabilizante, ou seja, se você não tratar, o teu joelho vai sofrer muito dali para frente até o futuro. E geralmente são lesões cirúrgicas, onde existe a necessidade de correção cirúrgica, tanto no menisco como no ligamento.
Deixa eu te falar uma coisa. A gente vê também, infelizmente, muita gente se automedicando. Às vezes leva uma pancada e tem aqueles sprayzinhos. Tem gente que ainda continua, inclusive, jogando, né? Tem. Tá ali lesionado. Não vou sair da partida, não. Vou permanecer. Qual o risco dessa pessoa que fica se automedicando e não leva a sério a lesão? A automedicação não é uma coisa inteligente. Muitas vezes você vai tomar um remédio numa dose baixa que não vai fazer efeito, ou vai tomar uma superdose que você vai se intoxicar ou trazer algum prejuízo. Ou tomar uma medicação que não faz efeito para aquele tipo de doença. Então a automedicação não é legal. A outra pergunta? Foi em relação à questão de quando você está lesionado. Sim. Até eu me perdi, porque você estava falando que... Não procurar ajuda. Não procurar ajuda, né? Se automedicar, porque tem os sprayzinhos que a pessoa passa e não procura. Aí continua jogando, inclusive. Estando lesionado, continua jogando. Os atletas, eles gostam muito de insistir no esporte. A gente vê muito no futebol. É muito comum, não só no futebol, os outros esportes também. Eles tentam sempre jogar mais, tentar um pouquinho mais, mas eventualmente acaba se machucando mais. Ele faz uma lesão pequena no começo, ele insiste um pouco mais e aumenta a lesão. Pois é, mas aí, por exemplo, eu estou medicada, eu tinha que parar de fazer esse esporte, eu não poderia forçar novamente. Tem outra situação também aqui que já está me ocorrendo. Uma pessoa que anda muito de moto, que faz movimentos repetitivos, ele pode ser lesionado dessa mesma forma? Sem fazer o esporte? Não pratico esporte, mas eu posso me lesionar e ocasionar no meu joelho o mesmo problema? De maneira geral, pela moto não, só se ela cair. Mas a moto e os carros geralmente levam lesões na coluna. O movimento vibratório pode levar lesões de coluna. Mas no joelho não. Não, esse tipo não de tem coisa. Não, problema. é necessário o trauma. Depois cirurgia, a recuperação? Depende do tipo de lesão. Lesões meniscais, geralmente elas são o resultado é muito satisfatório e muito rápido. Você inicia a marcha quase que automaticamente, no dia seguinte ou em 2 dias você já está de pé, iniciando a tua marcha. A mesma coisa no ligamento. O ligamento tem a restrição que você vai ter que impedir certas atividades que envolvem impacto ou muito esforço por um período, até que a cicatrização do ligamento novo que você coloca lá aconteça. Aí vem aquela situação que já estão perguntando aqui, fazer musculação provoca ter mais extensões musculares e também na questão dos ligamentos? A princípio não. Se você tiver uma atividade física supervisionada com um educador físico, você vai ter um preparo para isso. Você não vai chegar na academia e levantar todo o peso do mundo. Você vai começar devagar, você vai fazer uma adaptação física, depois você vai fazer uma adaptação à carga, para eventualmente começar a fazer realmente atividade física, para queima calórica, para hipertrofia, e daí vai de acordo com o teu objetivo com a prática esportiva. Se você estiver supervisionado, a tua chance de lesão é muito pequena. Ainda sobre relação às lesões, fisioterapia é fundamental após ser lesionado? Novamente depende da lesão. No processo cirúrgico sempre é muito importante você ter a reabilitação e sempre com fisioterapia. Pelo menos no início, você pode derivar isso depois para hidroginástica, hidroterapia e outras coisas, mas no início sempre a fisioterapia. Doutor, toda vez que a gente vai conversar, a gente percebe, pelo menos na minha parte, que o joelho é sempre muito visionado, né, em tudo. Pancada no joelho, lesão no joelho, tudo é voltado muito para o joelho. Até alguns movimentos que a gente faz pode trazer problemas no joelho, sendo jovem ou já na terceira idade. Qual a importância da gente cuidar desse joelho no dia a dia? O joelho, eu acho que é muito importante. Ele é uma das áreas mais expostas, ele suporta todo o peso da articulação e extremamente importante em qualquer função. Desde o fato de você sentar ou levantar para quem é sedentário, e o joelho é o que praticamente te suporta durante toda a atividade física se você é uma pessoa que pratica algum tipo de esporte. Então o cuidado do seu joelho é fundamental para que você ou permaneça praticando seu esporte, ou para que você não tenha dores, se você é sedentário. Existem exames precisos para que você veja a situação do seu joelho? O exame físico é fundamental. Ele vai te dizer se o teu joelho está condicionado ou não, se existe alguma lesão ou não que te impeça a prática esportiva de um tipo ou outro de esporte. E se existir algum indício de doença, o médico eventualmente pode solicitar algum exame de imagem para tirar a dúvida.
Obrigada pela sua vida aqui no Saúde e Bem-Estar. Temos que ir rapidamente para o intervalo. Na próxima terça-feira ele está de volta.